uma certeza que eu tenho é que eu amo o futebol moderno e os técnicos da Alemanha, cara. Eu sempre me divirto com o futebol progressivo e vertical dessas figuras. Eu adoro o futebol de Hansi Flick, eu gosto muito do futebol de Jürgen Klopp. Eu também adoro a capacidade de Thomas Tuchel de adaptação aos elencos que ele tem e ao adversário, e também conseguir sempre manter ele pra trás em campo, utilizando coisas do futebol moderno, né? Mas com certeza dessa nova geração de futebol que tá surgindo de técnicos da Alemanha, os que estão me dando a maior expectativa é Sebastian Hoeneß, Fabian Hüsler. São dois dos treinadores que eu vou falar um pouquinho nesse vídeo, cara. Eu vou te explicar o porquê eu acho que você vai ouvir bastante esses nomes no futuro, no vídeo de hoje, e porque que você deveria começar a prestar atenção nessas duas figuras. Eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, vamos começar falando um pouquinho sobre Sebastian Hoeneß, né, em primeiro lugar. E sim, cara, ele tem ligações com Uli Hoeneß, ele é sobrinho dele, e ele é filho de Dieter Hoeneß também, ok? Sim, ele tem ligações fortes com o Bayern de Munique e com algumas figuras ali que são famosas no futebol da Alemanha. Inclusive, cara, ele treinou o Bayern de Munique U19 e também o Bayern de Munique 2, né? Ele foi treinador dos dois clubes, onde ele conheceu diversos jogadores jovens, né, que tem uma ligação forte com ele, e alguns deles até continuaram jogando junto dele, ok? E ele foi treinador do Hoffenheim, onde ele teve seu primeiro destaque ali como treinador, né, e começou a chamar a atenção, até que o Stuttgart foi atrás dele. O Stuttgart que tava num período bem esquisito, né, com problemas financeiros, vendeu uns jogadores muito interessantes ali que tinham dentro do elenco deles, então acabaram perdendo um jogador interessante, e o Stuttgart sempre ali naquela casa de fazer um scout ali, trazer jogadores bons. Só que, cara, quando tu bate o olho no elenco do Stuttgart, não tem nada demais, pra ser bastante sincero com vocês, cara. É algo que, se tu conhece o nível dos jogadores que tá ali, se tu conhece os jogadores, você percebe que não tem nada demais. E a coisa mudou mesmo quando esse cara chegou, cara. Pra você ter noção, a pontuação dele atual no Stuttgart é 1.84, né? Com 55 vitórias, 17 empates e 27 derrotas. Com derrotas e empates e atuações onde claramente ele merecia meio que vencer, né? Ele tava muito perto da vitória em comparação ao adversário. Eu vi vários desses jogos, inclusive eu tô acompanhando aí há bastante tempo o time dele, porque eu fiquei absolutamente impressionado com o futebol que ele começou a apresentar ali, né? Quando eu tava acompanhando a Bundesliga. É um treinador que eu sempre falo no Twitter, né? A galera que me acompanha no Twitter já notou que eu tô o tempo inteiro falando do Stuttgart dele e não é à toa. Porque, realmente, quando tu bate o olho no elenco e no que ele tá entregando como resultado, é incrível, é impressionante. É um negócio assim fora da casa. Conseguindo, inclusive, ficar à frente de Thomas Tuchel quando ele tava na direção do Bayern de Munique, né? Ele terminou a temporada com 73 pontos, com Tuchel com 72. Ambos perderam para Xabi Alonso com 90, né? Consegui ficar em segundo lugar numa das versões da Bundesliga mais competitivas de todos os tempos. É algo absolutamente fora do padrão, cara. Mas o ponto, quando tu olha pro elenco, por exemplo, dessa galera que tá no topo do ranking da liga, né? Você olha pra um Leipzig, pra um Dortmund, pra um Frankfurt e pra outros times ali, como o Bayern de Munique e Leverkusen, o elenco desses caras é muito melhor que o do Stuttgart. O Stuttgart, nessa época, deveria estar disputando rebaixamento e não estando entre os primeiros da lista, ficando em segundo lugar com uma das melhores campanhas de todos os tempos. O Stuttgart tinha pouquíssimas figuras pra confiar, cara. Seu grande nome era o tal do Sihou Guirassy, que é um puta jogador, mas é um jogador excelente, mas ainda assim não explica esse nível de resultado, cara. Não se explica o que foi isso aqui, cara. Esse cara praticamente ele tem, sei lá, 5 jogadores bons ou 4, 3, e a partir desses jogadores bons ele consegue amplificar tão bem que os caras conseguem render um absurdo. Nessa temporada ele teve uma queda de rendimento, só que ela é um pouco até normal, porque o elenco ele perdeu um monte dos seus jogadores ali importantes, então sai a galera toda e vem uma galera nova que ele tinha que treinar. Só que até o fim da temporada o Stuttgart foi subindo muito nível, então foi melhorando como elenco, e essa galera foi aprendendo com ele. E você vê a evolução do jogador, cara. Você consegue perceber o jogador do dia 1 pra o fim da temporada e você percebe, pô, o cara melhorou muito, cara. Então é um cara que consegue desenvolver bem jovens, consegue desenvolver jogadores mais velhos também. Então é um cara com um potencial de tirar o melhor dos jogadores, cara. Estatisticamente falando, é a parte que fica mais bizarra, porque você pega a estatística de qualquer jogador que jogou com ele, com outro time, com outro elenco, em outra posição, jogando de outro jeito, é completamente diferente, cara. O jogador sempre melhora. E o desempenho estatístico é muito acima da média, cara. Então é um cara que consegue fazer magia. Ele consegue pegar qualquer jogador e transformar em um jogador minimamente bom, ou pelo menos a peça utilizável do elenco, né? Ele também não vai fazer nenhum milagre, né? Que é pegar um jogador problemático e transformar ele em um jogador consistente, que é o caso de algumas peças ali do elenco, né? Peças como o Wagnermann, que é um cara que acaba falhando bastante. O goleiro também, que apesar dele tirar o melhor do goleiro, não é o suficiente, né? O tal do Nubel. Ele é um cara que tá claro hoje, na minha cabeça, que se ele pegar um elenco bom nas mãos, se ele tiver bons jogadores pra poder utilizar, ele consegue extrair muito desses bons jogadores. Então ele é um tipo de treinador, cara, que se ele pegar um elenco bom na mão, cara, pode ser uma máquina brutal, cara. Dá pra ver que, a depender do nível do jogador, ele consegue extrair
o melhor dele, cara, e realmente fazer o cara brilhar em campo. É o caso de Ângelo Stiller, é o caso de Maximilian Miedestad, é o caso, por exemplo, que foi de Gui Hassi, o caso de Denis Undav, que melhorou muito desde que conheceu ele, e muitos outros nomes, cara. Então, realmente, essa é uma parte que impressiona muito em Sebastian Hoeneß, que tem uma escola e um tipo de futebol bem característico dele, ok? É um estilo de jogo que é dele. Eu não encontro outro treinador que se pareça muito com ele. Realmente, Sebastian é impressionante, e é por isso que eu tô citando ele aqui nesse vídeo. Agora vamos falar um pouquinho de Fabian Husler. Bom, cara, e quando a gente fala de Fabian Husler, ele entra num ponto muito interessante dessa lista, que é o ponto da idade, cara. Fabian Husler tem 32 anos de idade, cara. Ele não é tão mais velho assim que uma galera, talvez uma galera, inclusive, que esteja escutando esse vídeo, tenha mais ou menos a idade dele, cara. Isso é interessante pra caramba, inclusive, porque é um treinador muito jovem e também competente pra caramba como treinador, cara. Ele conseguiu subir o São Paulo com um futebol completamente maluco, né? Se você vai observar um mapa de calor, você fica confuso com quem que tá jogando em cada posição de campo, e quando você vai observar as partidas, você fica ainda mais confuso porque parecia não ter meio de campo. É muito engraçado, inclusive, aquele jeito que ele jogava no São Paulo. Achei que ele traria aquela identidade pra Premier League, até porque não tem dados sobre ele como treinador, né? Não tinha dados suficiente na época pra saber o que ele ia utilizar. Mas quando ele vai pra Premier League, ele começa a se adaptar à liga, né? E ele começa a se tornar um treinador um pouquinho diferente, né? Sai daquele 3-4-3 dele pra ir pra outro tipo de formação e outro tipo de futebol. Eu acompanhei o início dele, acompanhei a metade, também acompanhei um pouco dessa fase final dele ali. Sempre fui acompanhando alguns jogos ali pra tentar ver o que ele tava fazendo. E, sinceramente, cara, ele tá apresentando um excelente futebol. Eu não acho o Brighton atual dele melhor que o Brighton de Roberto De Zerbi. Pra mim, ainda é um time pra trás. Inclusive porque oscila muito. O Brighton dele não tem consistência de atuação. Oscila bastante. Eu acho que se o Roberto De Zerbi tivesse recebido os reforços que Fabian Husler recebeu, provavelmente estaria tendo resultados melhores. Até porque ele mostrou, né, que com reforços nas mãos, ele conseguia botar o time lá em cima. E o time tava subindo de rendimento a cada temporada. Então, era normal que, por exemplo, com reforços ele conseguisse fazer mais. Só que Fabian Husler tá fazendo um excelente trabalho. Esse que é o ponto. Esse é um ponto que a galera tem que botar na cabeça. Não é porque você não consegue fazer o mesmo que Roberto De Zerbi que você é um mau treinador. Ou, principalmente, não é porque um treinador ele tá fazendo um bom trabalho que o anterior era ruim. Às vezes são dois bons treinadores, porque o Brighton sabe escolher muito bem os treinadores, né? Eu não imaginava o tipo de futebol que ele vinha apresentando aqui. Quando ele começou a temporada, cara, o futebol dele é um futebol muito agressivo, muito progressivo pra frente ali, tentando fazer ataques e tudo mais. E eu lembro quando isso mudou. No jogo contra o Chelsea, cara, que ele perdeu feio pro Chelsea. Depois daquilo, algo mudou nele. E a cada jogo que foi passando, ele foi se tornando mais equilibrado e mantendo o equilíbrio defensivo em campo. E aí foi mudando a formação do jeito que ele encara, né? Ele sempre usa 4 figuras no ataque, né? Na maior parte do tempo, né? Tem 4 figuras que sempre são partes significativas daquele ataque. Alguns padrões ali se mantêm de um jogo pro outro, mesmo mudando a formação. Mas na maior parte do tempo, cara, essa formação dele foi se tornando algo realmente muito mais equilibrado. Então ganhar do Brighton começou a ser um desafio. Você pode até golear o Brighton de vez em quando, mas na maior parte do tempo você vai ser desafiado pra conseguir fazer os gols e não tomar um gol também, né? Porque o equilíbrio de ataque também se mantém. Então o treinador começou a surpreender a galera. É um treinador que ganha dos times mais fracos e surpreende os times mais fortes também. Eu acho que a grande merda que aconteceu com ele nessa temporada foi tomar de 7-0 pro Nottingham Forest. O estilo de contra-ataque de Nuno Espírito Santo funcionou muito bem contra a ideia dele. Eu não sei o que rolou naquele jogo, mas foi um caos absoluto. Eu lembro que o jogo já tava uma puta da goleada quando eu comecei a ver o jogo, tá ligado? Então eu fiquei tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? Eu tenho que saber. E realmente, cara, bizarro aquele momento dele ali. Então você vê que oscila, né? É um treinador com qualidade, mas que com muita oscilação. Mas faz sentido. Ele tem 32 anos de idade, a carreira dele tá começando. Ele não tem o melhor elenco do mundo e ele tá fazendo um trabalho assim excelente. A tendência é que se ele conseguir, né, manter essas mudanças e nessa temporada ele suba de nível. E eu falo pra vocês, é impressionante os resultados dele até aqui, cara. 1.69 de pontuação, 21 vitórias, 3 empates, 11 derrotas dentro da Premier League no Brighton, que é um time extremamente competitivo e com a sensação de que isso aqui vai subir de nível. Na próxima temporada, ele não vai mudar de um estilo super ofensivo para um estilo mais equilibrado e depois para um estilo quase que defensivo de contra-ataque. Isso não vai acontecer, porque esses padrões já estão estabelecidos. Então, a tendência é que na próxima temporada esse treinador seja ainda melhor. Mas eu ainda queria ver um pouco daquele rock and roll que ele entregava com o São Paulo dentro da Premier League, cara. Eu realmente queria ver aquela identidade. Uma pena que ele foi mudando, mas ele não tá errado, ok? Lembrando, não tá errado. Você tem que se adaptar ao que você vai enfrentar, né? A Premier League é um desafio muito grande, ele tinha que se adaptar. Eu entendo o lado dele, né? Inclusive, eu não sabia que ele tinha essa capacidade. Inclusive, é esta capacidade que me impressiona tanto, ok? É essa capacidade dele que me impressionou tanto. Porque mudar tanto o estilo de jogo do time, com a idade que ele tem, com a provável carreira dele que ainda tá começando, né? Que tá engateando ainda. Fazer o que ele fez é impressionante demais. É algo que você deveria
prestar atenção. E tem outro treinador que apresenta um padrão um pouquinho parecido, mais pra frente eu falo sobre ele. Enfim, cara, se tá gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o like nele, é muito importante. Se possível também, use a opção de hype aí, tem na aba de comentários do canal. Se você quiser, você passa pro lado aí, me dá um hype gratuito na aba de comentários, ajuda bastante esse vídeo a chegar em mais pessoas. Pra quem quiser ter um contato maior comigo, cara, você pode me seguir no Twitter, @ddcorvo, lá eu comento as coisas diariamente, lá você pode ter um contato maior mesmo ali, perguntar coisas e tudo mais, é tudo por lá, ok? Então se quiser, me segue lá. Cara, Sebastian, ele é meio único na abordagem dele de futebol, assim, ela é bem diferente de tudo que você já viu. Eu, por exemplo, não consigo indicar um treinador que pareça muito com ele, cara, não tem, né? Treinador que realmente tem um futebol que seja minimamente parecido com ele. É impressionante o equilíbrio do time dele, né? Um equilíbrio tanto defensivo quanto em outras partes do campo. Ele consegue entregar um equilíbrio muito legal. Então, são times que conseguem jogar progressivamente, com linha alta, jogando futebol moderno, fazendo coisas que o futebol moderno perde, sem deixar a desejar na parte defensiva, o que é algo meio raro, né? E ele também consegue extrair o melhor dos jogadores. Então, às vezes tem jogadores que não marcam tão bem, e que depois de um tempinho treinando com ele, começam a marcar bem, fazer pressão direitinho, tudo mais. Ele desenvolve muito bem esse tipo de jogador, né? Eu acho que não tem treinador que lembre, mas tem padrões aqui que ele utiliza em campo que lembram um pouco o Arne Slot, né? Esse equilíbrio que eu tô falando em campo, né? Ele mantém padrões ali que lembram um pouquinho o treinador. Então, assim, há alguma semelhança ali na questão do equilíbrio em campo, né? Mas não necessariamente são treinadores parecidos. Eu tô vendo a execução das formações, claro, né? São diferentes. Uma coisa que impressiona muito em Sebastian é a capacidade dele de mudar o elenco a partir da formação. Então, cada formação que você vê dele faz uma coisa específica. Os padrões se mantêm como futebol, mas eles mudam bastante o jeito que é executado. Por exemplo, quando você vê a 4-4-2 de Sebastian Hoeneß, é uma formação muito direta ao ponto, né? O time se torna bastante vertical, direto nas jogadas, um time que circula a bola muito mais rápido, né? E que tenta chegar ao ponto final muito mais rápido. Então, toda vez que eu vi o 4-4-2 dele, foi esse o padrão que eu notei, cara, diferente das outras formações. As outras formações já são um pouquinho mais diferentes. Então, isso é muito interessante dele, cara. Ao mudar a formação, muda completamente o jeito que ele encara o campo. Uma coisa que eu falei de Kompany, né? Cada formação de Kompany tem necessariamente ali um estilo de jogo que ele vai praticar. Só que Kompany, ele consegue principalmente alterar a própria formação. Então, o 4-2-3-1 dele pode ser outra coisa, ele pode executar de outra maneira, dependendo dos jogadores que ele tem. E principalmente, cara, não muda tanto, porque ele continua mantendo os padrões ali de futebol. Ele não consegue mudar tanto como o Sebastian. Sebastian realmente consegue tornar o time realmente mais vertical, mais rápido e também, né, jogar com menos posse de bola, o que é algo interessante, né? Ele não depende tanto disso, apesar dele utilizar muito também a posse da bola como um dos padrões ali do jogo dele. É por isso, inclusive, que ele consegue desafiar times maiores, né? Mesmo com peças piores, ele consegue manter um desafio muito legal. Isso é super interessante. Volto a falar, cara, esse resultado que ele teve com o Stuttgart de ficar em segundo lugar, com um elenco que teoricamente deveria estar disputando a parte de baixo da tabela, em rebaixamento, e ficar em décimo já seria muita coisa, é incrível. É incrível mesmo quando tu olha pra esse aspecto, cara, do que ele conseguiu com isso aqui. O 4-2-3-1 dele é uma formação também muito interessante, né? É uma formação que, normalmente, quando ele utiliza o 4-2-3-1, ele tá buscando um jogo um pouco mais controlado, né? Então, é o jogo que é bem mais trabalhado na maior parte do tempo, né? Tem como ele fazer outra execução também do 4-2-3-1, né? Que, em vez de ser 4-2-3-1, parece mais um 4-2-4, né? Utilizando duas figuras centrais ali, dois camisas 9. Então, o jogo fica um pouquinho mais direto na parte final do campo, mas ainda assim, o trabalho em campo de passar a bola e tudo mais continua mantendo esse equilíbrio mais pra frente. O 4-4-2 dele, às vezes, pode ser tipo uma espécie de retranca, mas o 4-2-3-1 na maior parte do tempo é um estilo mais equilibrado mesmo, então sempre manter aquele equilíbrio ali em campo de tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, de que é defender e atacar bem. É uma formação que é a mais comum dele e a melhor, a mais equilibrada, o que ele vai trazer pra maior parte dos jogos, eu particularmente gosto, né? O 3-4-3, ele é interessante, cara, também, né? É uma formação que ele não utiliza tanto, mas que muda muito o jeito que os jogadores vão encarar em campo e o jeito que ele ataca. Os padrões ofensivos acabam mudando bastante, esses alas conseguem dar uma intensidade a mais pro lado do campo. Ele sempre usa os laterais de maneira bastante equilibrada, mas principalmente mantendo o lateral como uma figura ofensiva, né? Que pode chegar ali perto do gol, chegar perto da área ali, ajudar o ponta também, ter uma conversação entre os dois. Então, quando ele vai pro 3-4-3, esse lateral ganha um protagonismo maior. O jogo talvez fique um pouco mais no lado de campo, mas o meio de campo ainda funciona, né? Só que esse lado de campo é muito bem utilizado nesse tipo de formação. E aí você mantém três figuras ofensivas ali conversando no ataque também, nessa linha de três do ataque. Então, a formação também interessante, ela muda o jeito que o jogo é encarado, se tornando um jogo talvez um pouco mais lateral do que o normal, porque o jogo normalmente dele de passe é mais por dentro, mas ele também não tem problema de explorar um ponta e também de explorar um meio atacante, né? Então, ele pode, nesse 4-2-3-1, ter um cara que vai jogar mais no extremo do campo ou por dentro, depende do adversário, ele vai adaptar esse tipo de coisa. Essas pequenas adaptações fazem total diferença para que ele seja uma arma muito boa de mata-mata, né? Teve o jogo dele, inclusive, contra o Real Madrid, que ele fez um excelente jogo. Acho que é um jogo que demonstra, né, que o futuro desse treinador vai ser muito interessante. E nós temos também Fabian Husler, cara, que conta com uma variação tática, uma genialidade que lembra muito Julian Nagelsmann. E eu falo isso porque Nagelsmann é o tipo de treinador que
pode ir de um futebol muito vertical pra um futebol extremamente pensado, né? Quando você pensava nele do passado, a galera via coisas ali que ele fazia, por exemplo, no Leipzig e pensava que aquilo era o padrão dele, né? Que, isso aqui é a coisa dele. E é normal você pensar assim com os treinadores. A maioria deles não tem tanta variação, não consegue fazer isso. É impossível. E Nagelsmann, assim como esses dois treinadores, é extremamente jovem e extremamente inteligente. É onde tá a genialidade dele exatamente nisso, cara. O nível de variação tática. Ele consegue utilizar qualquer tipo de jogador, qualquer tipo de futebol, de qualquer maneira, sabe? É um nível de variação, assim, que quando tu olha, tu percebe o que ele tá fazendo, você fica, tipo, absolutamente impressionado com a genialidade de Julian Nagelsmann. E é por isso que ele comandou o Bayern de Munique, é por isso que hoje ele é o técnico da Alemanha, mesmo sendo extremamente jovem, porque ele apresenta padrões que estão muito acima da média. Ele consegue ir de um futebol muito direto ao ponto e também, ao mesmo tempo, consegue ir de um futebol muito pensado. Só que o caso de Fabian Hüsler é um pouquinho diferente, né? Porque ele mantém sempre esse futebol mais direto ao ponto, ainda como estrutura, só que ele consegue fazer um jogo mais pensado também. Então, quando tu olha pro 3-4-3 que ele aplicava, por exemplo, no São Paulo, para o 4-2-3-1 dele da Premier League, é completamente diferente. O 4-2-3-1 dele da Premier League é um futebol que pensa mais o jogo, que elabora mais as jogadas, que faz muito mais passe, pensa as coisas assim de uma maneira um pouquinho mais lenta, mas ainda mantém aquela verticalidade, aquele futebol direto. Então você vê lances ali, o time dele ainda conseguia ser muito direto ao ponto, né, de fazer um acionamento defesa-ataque muito rápido ali, zagueiro para atacante, goleiro para atacante. Então isso é muito interessante, né? Ele sempre mantém essa estrutura de futebol rápido, né, de jogadas em velocidade, de acionar em velocidade, mas ainda assim mantendo um jogo pensado, né? Não é tão característico quanto Roberto De Zerbi, por exemplo, não é tão direto, mais fácil de você ler o que ele vai fazer. Você sabe o que o Roberto De Zerbi vai fazer. Fabian Hüsler não. Ele pode inventar um plano diferenciado ali para determinados jogos. Isso é muito interessante. Volto a falar, esse cara tem 32 anos de idade. Isso, pra idade que ele apresenta, o futebol que ele tá jogando hoje é realmente muito acima da média. E o 4-4-2 dele, cara, assim como eu falei de Sebastian, também é uma formação extremamente direta ao ponto, cara, mais vertical mesmo. Toda vez que ele utiliza ela, eu fico impressionado. Gosto muito do jeito que ele consegue amplificar o 9, mas ainda assim ele não depende de ter esse 9, né? Então ele pega ali um Danny Welbeck e transforma ele em uma máquina ali de fazer gols no começo da temporada, mas percebe que não é o suficiente, até porque o Welbeck não é esse jogador todo pra você manter ali. Então, amplificar o Welbeck é interessante, porque você tem uma figura central que vai fazer os gols, mas ainda assim uma limitação, porque o Welbeck não é nenhum Harry Kane da vida pra você jogar pra ele. E no final da temporada a gente vê um 4-4-2 também acontecendo, onde a gente não tinha 9, né? Eram, tipo, 4 atacantes móveis em campo. Então, ele consegue variar muito nesse quesito, né, de jogadores. Ele consegue utilizar quase todo tipo de jogador também, arrumar um jeito de utilizar o jogador, cara. Ele viu, inclusive, os talentos do time dele, tem que repensar a posição deles. Matt Zwiffer, ao fim da temporada, jogando como lateral direito, né, um jogador que eu falei muito bem aqui, que joga um futebol muito bom, que não pode ficar de fora, ele tem que achar uma posição pra ele. Até porque ele também não poderia deixar Carlos Baleba de fora. Ele também tem nas mãos ali um Matt O'Reilly, que é um jogador de extrema qualidade, mas ele quer uma circulação de bola melhor no meio de campo, né, e Matt O'Reilly talvez seja um jogador muito mais direto ao ponto, então ele tenta aproximar Matt O'Reilly mais do gol, fazendo ele virar um meio atacante. Em alguns quesitos do jogo, até pela pressão alta que ele vai apresentar, ele consegue olhar para o que o cara tem de melhor, tentar mudar o elenco a partir disso. Não como um Thomas Frank, que eu acho que faz isso de uma maneira meio... que eu particularmente não gosto tanto, né, que é focando muito em um jogador, em um aspecto de um jogador. Não, ele consegue realmente encaixar o cara, mantendo a essência dele e sem prejudicar quem tá em volta. Então ele mantém o equilíbrio. E é exatamente isso aqui que é genial em Fabian, cara. Porque ele consegue manter o futebol dele rodando e extrair o melhor das peças sem prejudicar quem tá em volta, sem focar no jogador. Como, por exemplo, Thomas Frank fez com o Mbeumo, cara, que focou ele como jogador principal e fez o time jogar pra ele. Só que o time joga pra ele. O time jogou pra ele e o Issá juntos pra funcionar. Então, você tem que um jogador sofrer pra o outro funcionar. Então, por exemplo, no futebol de Frank, alguém tem que sofrer pra o outro se destacar, cara. Então, não é tipo, mantém o equilíbrio e o jogador brilha. Não, ele tem que mudar o elenco dele, tem que fazer alterações pra que um jogador seja amplificado. E aí, alguém vai perder em alguma parte. Pra botar um meia diferente, ele tem que mudar o resto do time. Então, pra aquele cara que não faz uma coisa tão bem, ele tem que mudar o resto ali. E ele vai equilibrando e adaptando coisas. Não, esse cara, ele não adapta desse nível, né? Ele realmente consegue achar a posição pro cara e mudar o jeito que ele se posiciona em campo e os padrões dele pra extrair o melhor. Então, isso pra mim é muito impressionante. O que vai fazer pra mim, Fabian, um dia treinar um time muito grande, né? Esse tipo de coisa você não acha em todo lugar. Na verdade, você não acha em lugar nenhum. E é por isso que ele é tão impressionante, cara. E, sinceramente, minha expectativa final pra esse treinador, cara, e os dois aqui juntos agora, é que
a mínima, né? A mínima expectativa que eu tenho deles é que eles sejam treinadores que você vai ver partidas maravilhosas ali na Champions League e um dia eles estão treinando grandes clubes, entregando algo em um palco muito grande. Você vê eles como grandes treinadores, aquele tipo de treinador que tu olha e fala, pô, eu quero ver um bom futebol hoje, eu quero ver uma partida competitiva na Champions League, eu vou assistir esses caras. Como o Klopp hoje, ele é esse exemplo, né? Você gosta de assistir o Liverpool dele por causa daquele futebol que ele apresentava. Você sempre gostava de ir lá ver o Liverpool. Então, esses dois caras, eles vão trazer isso aqui. Essa é a parte interessante. E a máxima que eu tenho pra esses treinadores é treinadores campeões de Champions, cara. Treinador que vai ganhar grandes títulos e tudo mais. Tem um hype maior por Sebastian, ok? Fabian, pra mim, apesar dessa variação toda dele ser super interessante, pra mim, Sebastian parece realmente ser um gênio ali. Um treinador único ali, tipo, no futebol que não tem outro. Pra mim, ele me tem essa identidade aqui. E realmente, essa parte dele de pegar um jogador inconsistente ou um jogador jovem e transformar ele em uma máquina e sempre fazer todo o elenco render mais estatisticamente falando, é algo que realmente me impressiona e muito. É algo que eu realmente não acho em outro lugar. Este cara aqui é especial, cara. Esse cara é especial. Sebastian Hoeneß é o treinador do futuro. Não à toa montei um elenco do Chelsea com ele, cara, porque eu realmente achava que este treinador vale a pena você investir e evoluir junto com ele e manter o máximo de tempo que você conseguir. Porque são padrões assim que são excelentes. Então eu espero mais de Sebastian. Mas ainda assim são dois treinadores que eu acho que o teto máximo ali que eu posso encontrar é ele está ganhando Champions League em algum time grande, cara. Porque realmente, cara, o futebol deles dois é muito bom. Enfim, esse vídeo tá chegando no fim. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de ajudar o canal com like ou com qualquer outra forma que você tenha de ajudar. Se quiser compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você gosta, né, e que gosta de futebol europeu, pode ficar à vontade. Agradeço a presença de todos. Agradeço a quem me escutou até aqui. Muito obrigado mesmo. Vocês fazem esse canal acontecer. É isso, rapaziada. Tchau.